Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do usufruto. Direito real sobre coisa alheia, previsto lá no artigo 1225 do Código Civil. Então vale lembrar que, pelo princípio da elasticidade, pelo princípio do desmembramento, o ordenamento jurídico autoriza que alguém, sendo proprietário de uma coisa, possa então ceder, possa então transferir parte dos seus poderes inerentes à propriedade para outra pessoa a título de direito real. Ele não faz isso simplesmente a título de direito pessoal, como por exemplo um contrato de locação, um contrato de arrendamento. Não, ele faz isso a título de direito real e para isso esse usufruto ele deverá estar constituído na matrícula do imóvel, mediante registro de instrumento público ou particular. Não há diferença neste caso, nesta situação. Quando a gente fala do usufruto, então a gente compreende que os dois poderes que são transmitidos ao usufrutuário pelo nulo proprietário são uso e gozo, uso e exploração econômica da coisa. Vimos também que existem algumas espécies a respeito do usufruto, algumas características sobre esse usufruto. Vimos que esse usufruto ele pode ser restrito, ele pode ser pleno, ele pode ser próprio ou impróprio. E vimos que a principal característica do usufruto é de que esse usufruto ele é temporário. O que a gente não pode confundir é a palavra vitalício com perpétuo, né? Porque o perpétuo é para sempre, ou seja, ele ultrapassa a vida da própria pessoa, alcançando os seus herdeiros, o que, no caso do usufruto, ele é vitalício. Então, ele pode ser por prazos determinados, mas o prazo máximo que um usufruto pode durar, pode vigorar, é a vida, o tempo de vida do usufrutuário. Nessa aula, nós vamos falar sobre algumas modalidades peculiares de usufruto, algumas modalidades diferentonas de usufruto, modalidades que a gente até estranha um pouquinho, né? Como assim? Como que isso é possível na prática? Mas que a gente vai ver que, inclusive, são utilizados aí para legalização de algumas práticas que são consideradas ilícitas pelo ordenamento jurídico. Antes disso, você já é inscrito nesse canal? Ainda não? Então, por favor, vai lá e se inscreva. Se você não sabe, esse canal ele começou simplesmente para atender às necessidades dos meus alunos da graduação. Nunca tive pretensão de ter um canal no YouTube, porém, eu comecei a perceber que alguns alunos começaram a chegar e esses alunos têm me pedido para que eu continue com o canal. E uma forma de eu compreender que esse canal está sendo vantajoso, está sendo útil para você, é que você se inscreva, né? Quanto mais inscritos, mais eu vou compreender que essas aulas estão sendo úteis. Então, por favor, se você quiser e puder, se inscreva aí no canal, compartilhe com outros colegas, né? E, quem sabe, a gente consegue aí profissionalizar cada vez mais essas aulas para vocês, que chegam aí de forma completamente gratuita e nada me deixa mais feliz em saber que você tem conseguido superar toda essa fase de ensino remoto com a complementação dessas, com a utilização dessas videoaulas. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, me manda um recadinho, me diz o que você está achando, me diz de onde você é, eu vou fazer um post bem bonitinho lá da sua cidade, tá bom? Então, chega de enrolação, vamos lá falar sobre essas modalidades peculiares de usufruto. Primeira modalidade, usufruto de títulos de crédito. Pronto. O direito civil, vocês já acham às vezes que ele é complicado demais, aí eu vou misturar direito empresarial com o direito real? Como assim, professora? Eu vou misturar o título de crédito, que já não é tão simples assim de a gente entender lá no direito empresarial, vou misturar com o usufruto? Existe isso? Existe, tá? A previsão está lá no artigo 1395 do Código Civil. O que diz esse 1395? Ele diz assim, ó, que o nulo proprietário, ele pode então dar para o usufrutuário
o direito que esse usufrutuário tem de usar e explorar economicamente, ou seja, retirar frutos do título de crédito que é no proprietário. Então, no proprietário, ele tem um título de crédito, representativo ali de um crédito, mas ele concede, através do usufruto, o direito de que o usufrutuário, ele utilize aquele título de crédito e retire daquele título de crédito todos os frutos decorrentes da sua utilização. E, além disso, dá ainda ao usufrutuário o direito de exigir o pagamento do crédito quando ele for exigível, ou seja, quando do vencimento do título de crédito, aquele usufrutuário poderá cobrar o valor do crédito como se ele fosse o próprio credor. E quando ele receber, quando ele conseguir, né, o adimplemento dessa obrigação, ele terá que transformar esse valor em um novo título de crédito, ou ele dá para o verdadeiro credor o valor ali recebido, o valor decorrente daquela dívida. Estranho, né? Eu disse que era diferentona, não era? Uma modalidade bem diferentona de usufruto. Mas na prática acontece demais. Por quê? Porque o usufruto de título de crédito, ele é utilizado pelo agiota. A gente sabe que a agiotagem não é uma atividade lícita reconhecida no nosso ordenamento jurídico. Sabemos que nós não podemos cobrar dívidas cuja relação é uma relação de agiotagem. Se trata de um título de crédito decorrente de uma prática de agiotagem, quando eu vou entrar com essa ação e ali, se o devedor demonstrar que se trata, né, e comprovar que se trata de agiotagem, então aquele título ele é inexigível. Então, qual é a forma de eu legalizar uma atividade a ponto de que, caso não haja o pagamento espontâneo daquela dívida, eu consiga judicialmente cobrá-la através do usufruto de título de crédito? Então, o devedor, o agiota vão até um cartório de notas e documentos e fazem lá nesse cartório de títulos e documentos, cartório de títulos e documentos, fazem uma declaração constituindo aquele título de crédito como um título de crédito em que o agiota vai poder então fazer o quê? Usar e explorar economicamente, inclusive receber juros pela utilização daquele título de crédito, e quando do momento exato poderá aquele usufrutuário / agiota exigir judicialmente o valor daquela dívida. Então, é possível e existe muito. Procure saber aí na sua cidade, né? Procure alguém que trabalhe num cartório, que ele vai te dizer que sim, existe usufruto de título de crédito. Então, esse usufrutuário vai poder usufruir de todos os frutos decorrentes aqui da utilização desse título, ou seja, cobrar juros, vai poder cobrar juros, né? Já colocam, claro, que um valor de juros que não pode ser um juro que configure, né, ali a prática de agiotagem, já colocam essa previsão no instrumento, nessa declaração constitutiva do usufruto, e ele vai poder cobrar legalmente, judicialmente, esses juros e, inclusive, o crédito decorrente desses títulos. Bom, uma outra espécie, uma outra modalidade um pouco diferente, né, mas que acaba sendo mais, vamos dizer, não lícita, mas acaba sendo até mais justificável, né, é o usufruto de um rebanho. O que diz o artigo 1397? Ele diz que o proprietário, ou seja, o dono de um rebanho, ele pode então dar esse rebanho, dar a posse desse rebanho para o usufrutuário, e o usufrutuário poderá então retirar deste rebanho todos os frutos, todos os rendimentos decorrentes desse rebanho. O que isso significa? Todas as crias. Então, o proprietário de um rebanho, querendo favorecer uma pessoa, querendo favorecer um terceiro, ajudar com que o terceiro tenha o seu próprio rebanho, ele diz assim: olha, terceiro, esse rebanho aqui fica com você.
fica aí com você por 10 anos, tá? O que você tirar de cria desses animais é seu. Todos os frutos que você retirar desses animais são seus. Ao final do usufruto, você me devolve o rebanho e fica com a propriedade dos frutos. Então é aquela situação em que o pai quer ajudar o filho a ter o seu próprio rebanho, é a situação em que o empregador, né, um produtor rural, quer ajudar talvez ali um parceiro, quer ajudar ali talvez um seu empregado e dá a ele a possibilidade de que ele tenha os seus próprios animais. Então ele separa a parte lá, né, do seu rebanho, uma quantidade de animais e diz, olha, desse rebanho, o que tiver de cria, só que você vai cuidar, você vai explorar, você vai alimentar, mas o que vir de cria, o que vir então de fruto é seu usufrutuário. E eu sou o nu proprietário. Isso significa o quê? Eu sou dona do rebanho. Eu sou dona daquela quantidade de animais que eu te entrego lá no início do usufruto. O que isso significa? Que ao final do usufruto, o usufrutuário terá que devolver o rebanho ao nu proprietário. Qual rebanho? O que ele recebeu no início. Quando não for possível, porque talvez esse usufruto se estendeu demais, quando, por exemplo, esses animais, alguns deles possam ter aí morrido, né, ou perecido nesse tempo, então automaticamente o usufrutuário terá que substituir aquele animal que morreu. Então ele vai e coloca um outro animal no lugar. Quando termina o usufruto, ele devolve a mesma quantidade de animais que ele recebeu no início. Então, essa espécie de usufruto, ela já é mais comum, né? E bastante justificável, porque eu até posso fazer isso de uma forma contratual, né? Mais aí, ali na área, na esfera do direito pessoal, mas para que haja uma garantia de que isso será cumprido, para que haja uma garantia que inclusive eu possa opor isso, né, em face de terceiros, então mesmo que haja o falecimento do nu proprietário, né, esse usufrutuário terá o direito ali de continuar o exercício desse usufruto em face inclusive dos herdeiros do nu proprietário, porque é um direito oponível erga omnes, o que não aconteceria se se tratasse de uma relação obrigacional, se tratasse, por exemplo, ali de um contrato, né, o falecimento de um dos contratantes extinguiria completamente, então, ali essa relação obrigacional. Então, nesse caso, o usufruto de um rebanho de título real é oponível erga omnes e se justifica, né? Fazendo com que, então, o usufrutuário tenha direito a todos os frutos, todas as crias decorrentes do rebanho e o nu proprietário permanece proprietário deste rebanho. Então, o patrimônio dele não diminui, mas também não aumenta, pelo menos em relação a este rebanho. Nós temos também aquele chamado usufruto impróprio, que nós já falamos na aula passada, quando falamos de espécies de usufruto, que nós vimos que o usufruto pode ser próprio e pode ser impróprio. O usufruto próprio é aquele que recai sobre uma coisa infungível, mas nós vimos que há a previsão, há ali a doutrina reconhecendo a possibilidade de um usufruto impróprio, ou seja, que recai sobre um objeto, que recai sobre uma coisa consumível, sobre uma coisa fungível. O ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, não prevê usufruto impróprio, não prevê ali o usufruto de coisas fungíveis ou consumíveis. Por quê? Porque o usufruto é aquele direito real que tem como objetivo que uma pessoa use, explore economicamente e devolva a coisa ao nu proprietário. O que não se dá para fazer quando a coisa é fungível, quando a coisa ela é consumível. Mas o parágrafo 1º do artigo 1392 vai dizer assim, ó, que se o usufruto recai sobre uma coisa principal e do exercício desse usufruto, acessórios são retirados, frutos são retirados, e talvez ficou constituído que o usufruto é um usufruto restrito, ou seja, o usufrutuário tem direito a só uma parte dos frutos. Então, diz o Código Civil que
se tem e se existem ali sobre aquele usufruto acessórios, acrescidos, melhoramentos, frutos, então é claro que, sendo eles fungíveis, não tem como eu devolver exatamente aquilo que eu retirei. Então, o que se determina é que, se o usufrutuário tiver a obrigação de devolver, que ele devolva da mesma quantidade, na mesma qualidade, no mesmo gênero, só que será outra coisa, porque a coisa já desapareceu, porque se tratava de coisa fungível, de coisa, então, consumível. E a última modalidade peculiar aqui, né, de usufruto, é o usufruto que recai sobre florestas e minas. Então aqui a gente precisa entender que quando se tratam de recursos naturais, a gente sabe que o ordenamento jurídico, o poder público, ele age de forma bastante rigorosa na exploração da utilização desses recursos naturais. A gente sabe que, dependendo aí do tipo de recurso natural, do tipo, então, de recurso que exista dentro de determinada propriedade, que esse recurso natural pode, inclusive, não ser explorado. Há um impedimento total da exploração desse recurso natural. Então, a gente está falando, por exemplo, de florestas. Então, se existe uma reserva legal dentro da propriedade, a gente sabe que essa reserva legal, ela não pode ser explorada até lá uma quantidade, até lá uma porcentagem estabelecida pelo Código Florestal. E aqui, é claro, não cabe a mim analisar com vocês quais seriam esses recursos ou não. O que eu quero deixar claro para vocês, que pelo parágrafo 2º do 1392, se diz que essa exploração econômica, essa utilização econômica, quando há no bem, quando há então ali no imóvel florestas e minas, precisa ser muito bem pactuado, precisa ser muito bem convencionado, porque a gente sabe que existem limites nessa exploração. Então, se foi dado em usufruto um imóvel e sobre esse imóvel existe lá uma floresta ou existe uma mina, eu preciso deixar bem claro no ato constitutivo desse usufruto qual é a limitação dessa exploração econômica. Por quê? Porque se houver um desrespeito nessa exploração econômica por parte do usufrutuário, o responsável é o nuproprietário. É o dono do imóvel que vai responder perante os órgãos públicos, porque houve lá uma exploração desenfreada, uma exploração, então, ali ilimitada desses recursos naturais. Então, é aqui que entra, né, a possibilidade de que o usufruto seja restrito. O que isso significa? Que esse usufruto recaia somente sobre parte do imóvel. Ou, se recair então sobre partes, os recursos naturais, que fique claro que, por exemplo, sobre as florestas e minas, não há possibilidade de exploração econômica, mas só utilização. Então, é uso sobre a floresta, sobre as minas, e exploração econômica sobre os pastos, por exemplo, que existem dentro de uma mesma propriedade. Então, é importante que isso fique bem claro, porque nós sabemos que a exploração econômica desses recursos naturais, ela é limitada e determinada pelo poder público através, então, da nossa Constituição Federal e o Código Florestal brasileiro, tá bom? Então, encerramos aqui as modalidades peculiares de usufruto e, se você tiver alguma dúvida ou quiser me mandar lá um recadinho no Instagram, vai lá, me adiciona e a gente troca um papinho ali e você me diz de onde você é para fazer aquele post que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.